A Rádio 88, ela foi muito importante na minha vida, porque eu sempre gostei de adorar a Deus na igreja. E no início, eu ficava tentando sintonizar uma outra rádio na minha casa e eu não conseguia, era uma rádio do Rio. Aí eu fiquei sabendo que tinha uma rádio, 88, que ela tinha programação até meio-dia só. Então, até o meio-dia, o rádio ficava ligado numa altura lá na minha casa. E era aqueles louvores um atrás do outro, mas que coisa mais maravilhosa. E quando chegava, dava meio-dia que acabava, ai, que tristeza, porque aí já começava, né, a programação normal da rádio lá e a gente acabava desligando. E eu também ficava triste porque à noite também não tinha programação. E quando eu fiquei sabendo que a rádio seria o dia todo, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Né? E às vezes à noite, às vezes a gente perdia o sono também, à madrugada a gente entrava. E eu tinha um radinho pequenininho, um radinho muito feio, mas eu gostava de colocar ele às noites. E eu dormia e acordava com a Rádio 88, ouvindo, né, os louvores. Eu nunca passava na minha cabeça trabalhar numa rádio, que eu achava que era tipo uma TV, que você não tem uma chance de trabalhar nunca. Aí eu estava na igreja orando, buscando a Deus, falei, preciso de uma porta de emprego, Senhor. Aí comecei a trabalhar numa casa de família, eu tomava conta de 3 crianças. Aí um dia eu estava na igreja e o Júlio Brizola chegou para mim e falou assim, Lu, o Edson Albertaz quer falar com você. Eu falei, meu Deus, ele quer falar comigo? Quer? Aí me deu um cartãozinho para eu ir na rádio, eu fui. Aí quando eu cheguei lá, era uma porta que Deus estava se abrindo para mim. Eu fiquei com muito medo. A princípio eu falei, eu não vou, porque o que eu vou fazer numa rádio, gente? Eu achava que rádio, eu não sabia nada. Então eu achava que rádio era só o microfone. Eu não sabia o que tinha nos bastidores. Mas eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo apreensiva. E eu cheguei até querer sair, querer fugir, mas Deus tinha um plano na minha vida. Deus concretizou na minha vida o meu ministério, que é o Ministério do Louvor. Eu fiquei 20 anos trabalhando na direção de jovens na minha igreja. E todas as músicas que eu tocava lá, que a gente ensaiava com os jovens, era aqui, que eu ouvia aqui na rádio, né, na Rádio 88. Então, esse foi meu início aqui na rádio. E aí eu comecei a trabalhar na recepção, porque a menina que trabalhava na recepção tinha uma outra função que ela ia fazer, e eu fiquei lá e com muito medo também. Mas eu trabalhei na recepção, depois fui secretária, e aí fui. E hoje eu estou aqui. E eu sei que tudo isso foi plano de Deus, porque foram muitas lutas, mas as vitórias foram maiores, né? E eu fico muito feliz porque aqui eu fiz um ciclo de amizade muito grande, né? São pessoas que às vezes encontram comigo na rua e falam, meu Deus, você ainda está lá, eu lembro. E aí às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu entrei lá, eu era uma criança, hoje eu já sou uma mulher, né? Eu já tenho uma família, meu esposo, até eu conheci o meu esposo numa festividade da Rádio 88. Quando a Rádio 88... ela fez... teve uma festa que foi quando aconteceu o Hospital Evangélico da cidade. E aí a Rádio 88 fez um evento. Então, assim, a 88 é uma coisa muito importante na minha família. No início, a rádio era na Beira Rio, né? Assim, quando a gente começou lá. Era um lugar pequeno, né? Era pouca estrutura, mas tinha muitas pessoas que queriam fazer. E era muito bonito ver assim, os locutores com todas aquelas dificuldades, mas eles estavam ali, né, querendo mostrar o trabalho deles, né, levar a palavra de Deus. E eu me lembro que eu comecei, eu fui atender eu ficava dentro do estúdio para atender o telefone para o locutor. Quando a pessoa ligava, eu tinha que falar baixo para não atrapalhar o locutor, mas mesmo assim o nosso trabalho se desenvolvia muito bem. Porque naquela época eu me lembro que tinha muitos programas de igreja e eu vejo como que foi bom, a rádio foi boa para as igrejas, como que cresceu. Uma história muito bonita também, assim, as músicas que tocavam na rádio eram as músicas que tocavam na igreja, porque a gente não tinha internet, hoje tem. E uma das coisas que eu gostaria de frisar muito é situações que acontecem dos funcionários na vida particular. A gente é como se fosse uma família. Então, eu me lembro de um amigo nosso que trouxe um assunto pra gente, que a esposa dele estava com câncer. E aquilo entristeceu muito, e ele chorou muito junto com a gente. E nós fizemos um propósito, a gente tem uma salinha
dentro da sala do financeiro administrativo tinha uma outra salinha, um anexo, e nós fomos ali para dentro daquela sala. E nós ajoelhamos ali e clamamos a Deus pela vida da esposa daquele nosso funcionário. E para honra e glória do nome do Senhor, eu não faço ideia quanto tempo tem isso, mas deve ter uns 10 anos. Ela está aí com a família dela, né? O Senhor curou, operou maravilhas. Eu sei que ele buscou, né? Orou na casa dele, na igreja, com a família dele. E assim, ver hoje como está indo, né? Caminhando para 30 anos. É uma história muito, muito bonita. Eu me emociono muito porque teve algumas festas que a gente pensou que não ia acontecer, por diversos assuntos, né? E hoje é uma grande vitória, tudo isso que a gente está passando, né? Essa nova fase linda da rádio que vai se estender. Às vezes a gente pensa, é só uma empresa, não, é uma empresa que vai levar o nome do Senhor, né? Eu lembro que essa frase que diz é o som do céu. É o som do céu que leva a palavra de vida a muitas pessoas. E eu estou muito feliz em ver como que tem crescido, né? Agora, né, os filhos da Alice e do Edson estando na frente aí também, conduzindo para um rumo muito grande, né? Eu sei que Deus tem coisas mais excelentes preparadas, porque foi um processo que foi passado. E eu sempre digo, quando a gente passa por um processo, a gente tem que buscar de Deus a orientação para você passar o processo, não pular. Porque se você pular o processo, a vitória vem, mas ela pode vir com muito sofrimento. Então, deixa esse processo passar. Então, a gente deixou o processo passar, todos estivemos juntos e agora a gente está vendo aí, né? A expectativa que a gente tem é que vai fluir muito, que Deus vai abrir grandes portas, né? Que o evangelho vai ser pregado em muitos lugares, né? Rio de Janeiro, todo o Brasil, e eu creio que a rádio vai alcançar muitos lugares, até lugares que ainda nem sabe que a palavra de Deus existe, que tem um Deus no céu que cuida de nós. A palavra de Deus vai chegar através da rádio. Essa é a expectativa que eu tenho, que cada dia mais o Senhor vai abençoar. Não sei se serão com os mesmos personagens, né, dessa história tão bonita que veio até aqui, mas com os personagens que forem do momento, vai ser brilhante, porque o Senhor sempre vai estar presente.